Vamos agora analisar a força aplicada por Zóio, com base no princípio da alavanca. Um alicate é composto de 3 partes básicas: cabeça, articulação e par de cabos. Você saberia me dizer por que um alicate tem essa estrutura? Um alicate é feito para multiplicar a força. O chamado princípio da alavanca, que é estudado no ramo da física que estuda o movimento, a mecânica, explica isso. Você já deve ter visto um vídeo ou situação cotidiana, em que pessoas usam uma barra de madeira ou ferro para levantar algo muito pesado. Você deve ter percebido que se coloca uma base ou suporte fixo, que sustenta e divide essa barra em 2 partes. Uma parte corresponde à distância entre o ponto de suporte ou articulação e o ponto da força aplicada. A outra parte corresponde à distância entre a base ou articulação e o objeto a ser levantado, cortado, quebrado ou puxado. Isso ocorre porque existe uma relação entre a força aplicada e o tamanho da barra usada para mover um objeto com força de resistência. Quanto maior for a distância entre o eixo de rotação e a força aplicada, mais será multiplicada essa força, servindo para mover um objeto, e no caso de Zóio, para extrair o dente. De forma simples, o princípio da alavanca ensina que, quanto mais distante do ponto de articulação esta força for aplicada no braço de alavanca, mais a força será multiplicada, resultando na execução fácil de uma atividade que nos exigiria muita força. Assim, concluímos que para executar a tarefa de extrair um dente, mais vale a técnica que a força. Logo, o argumento de ausência de força usado para dizer que é fake não é coerente. É necessário, sobretudo, analisar a técnica usada por Zóio, pois a força, neste caso, é secundária. Note que Zóio não aplica muita força. Você tem de, primeiramente, distinguir a força humana aplicada da força mecânica resultante da multiplicação da força humana pelo uso do alicate. Então, a força necessária à extração não pode ser associada à exigência de músculos visivelmente contraídos e salientes. Ou seja, mesmo que Zóio mostre pelo corpo que não usou muita força, ele tem ainda a vantagem do uso do alicate. Porém, resta saber se ele usou corretamente e se aplicou a força necessária para extrair o dente. A força necessária, neste caso, é mostrada, sobretudo, pela base usada, ao exercer a força ser multiplicada pelo alicate. De forma simples, não é necessário usar muita força, mas sim, usar uma força necessária e a técnica para extrair. Se você já fez alguma atividade física, você sabe que a força está associada à base na qual você se sustenta. Um golpe de projeção no jiu-jitsu, por exemplo, depende mais da técnica do que de força bruta aplicada. No caso de Zóio, mesmo não vendo força através do corpo dele, pois ele está visivelmente relaxado, seria possível sim extrair o dente, porém somente se ele mantivesse disciplina e usasse uma técnica correta. Note pelo corpo de Zóio, sobretudo, a falta de posição. Ele se movimenta para frente e para trás. Isso mostra claramente que não há força alguma aplicada por Zóio, porque a força depende da base posição adequada para ser aplicada. Se Zóio não tem isso, é óbvio que o vídeo é encenado. Ele não precisaria apresentar músculos saltados para provar que arrancou o dente, certo? É necessário apenas técnica, que inclui base, posição, postura correta e a vantagem do uso correto do alicate. Além disso, existe outra coisa que você não deve ter levado em consideração. Zóio coloca o alicate em posição oblíqua em relação às faces vestibular e lingual do dente. Sabemos que uma força exerce menor pressão numa área, se esta área for grande, uma vez que a força será dividida nesta área, pois é aplicada em toda a superfície. Porém, se essa mesma força é aplicada numa área pequena, essa área sofrerá uma pressão maior. Sabemos que a parte visível do dente é a coroa, e a parte sólida que a protege é o esmalte. Ele possui o tecido mais duro do corpo. Se ele é duro demais, a capacidade elástica de amortecimento dele é muito baixa. E consequentemente, ele irá se quebrar, por conta de a força aplicada estar concentrada
em 2 pequenos pontos de sua área, exercendo grande pressão. Então, se esse desafio fosse real, pela força necessária aplicada, o esmalte seria danificado pela falta de técnica de Zóio. No health insurance, no problem. Favorite pair of needle nose pliers, sterilized. Some numbing agent. And let's extract a tooth. There's part of it. Now I gotta try to get the rest out. There's some more of it. Além disso, considerando a força necessária para retirar o dente, Zóio, ao posicionar o alicate inclinado em relação às faces opostas do dente, mesmo que o dente não se quebre por uma razão extraordinária, a força de resistência à extração do dente seria muito maior. Sabe por quê? Pois Zóio aplica a força com o alicate inclinado, então a força aplicada atua em discordância com o sentido da suposta extração feita por Zóio. Ou seja, se Zóio coloca o alicate inclinado, esperamos que o movimento de extração seja curvo, ou seja, esperamos que ele puxe o dente para o lado em que o alicate está inclinado, descartando o uso de muita força. Quando vi o vídeo a primeira vez, pensei que ele puxaria para o lado, girando o alicate. Mas ele puxa para baixo com o alicate inclinado. Ao fazer isso, Zóio multiplica a força de resistência do dente à extração. Isso ocorre porque o dente é preso na cavidade óssea, o alvéolo. Se Zóio segura o dente com o alicate inclinado, naturalmente a força aplicada atuará para a inclinação do dente, o que aumentará a resistência lateral das paredes ósseas sobre o dente, tornando-o, como resultado de forças de atrito laterais ampliadas, muito mais resistente à extração. Resistência natural à extração mais atrito lateral igual maior resistência à extração em sentido linear para baixo na vertical. Tudo indica que Zóio tomou todas as medidas para que a extração do dente se tornasse impossível. Ele visivelmente não aplica a força, finge aplicar a força sem base correta para a execução de uma técnica necessária e coloca o alicate inclinado, embora puxe o dente para baixo. Conclusão: Zóio é fake. Ainda não terminamos a análise. Nas imagens, Zóio exerce seu talento artístico, com boa desenvoltura. Após fingir que extrai o dente, nós podemos supor que ele, ao se abaixar e demorar bastante tempo fora do enquadramento da câmera, está colocando um líquido qualquer na boca, para fingir que é sangue. Quando ele expõe a cavidade do dente supostamente extraído, vemos que há um remanescente dentário. Ou seja, há uma sobra de dente visível na imagem. Primeiro pensei que fosse a crista do alvéolo, a parte superior da cavidade óssea, em que o dente fica preso. Porém, pela cor e pelo desnível claro dela, vemos claramente que não é. Depois pensei que fosse um pedaço de dente, pois Zóio tinha dito que quebrou, e quando comparamos com a cor dos outros dentes dele, confirmamos a similaridade. Porém, vemos que o dente foi supostamente extraído com as 2 raízes completas. Logo nada poderia ter restado dele na boca. Então, o que seria aquilo? Um osso, não pode ser, por conclusão óbvia. Parte do dente, também não, pois Zóio, supostamente, arrancou um dente completo. Porém, será que foi um dente real? Note que a imagem do dente está desfocada. Por isso, a textura dela não pode ser observada, nem analisada. Afinal, se não há nitidez nos contornos, não podemos ver essa parte do dente com clareza. Porém, todos nós sabemos que a cor não é afetada pelo desfoque da imagem. Assim, logicamente,
teríamos de ver a cor amarelo clara do cemento, o tecido que cobre a raiz do dente. A cor e textura da raiz são também definidas pela presença de feixes de fibras colágenas, que unem o cemento à cavidade óssea para fixar o dente. E o cemento mantém sua cor, pois essas fibras, mesmo após a extração, ficam presas a ele. Concluímos que, devido à cor da raiz e tantos outros muitos indícios apresentados aqui, confirma-se que não é um dente real. Aquela parte que aparece pode ser um pino intrarradicular, ou uma parte do que sobrou do dente tratado, para receber a restauração dentária. Ou seja, o dente supostamente extraído e mostrado na imagem, na verdade, é uma prótese que se encaixa no que sobrou do dente dele. Resta saber se ela foi feita por técnica de restauração atual, ou se por outra técnica idêntica, porém antiga, chamada de pivô. Eu suponho que seja a técnica atual, porque Zóio, ao final do vídeo, mostra novamente a cavidade do dente, e desta vez, aquela parte não aparece. Portanto, concluo que foi um pino intrarradicular, que Zóio retirou depois, e este dente foi novamente restaurado. Embora dada essa conclusão, sendo uma técnica ou outra, não importa. Isso apenas confirma, mais uma vez que, nenhum dente foi extraído. Ele apenas se aproveitou de um fato simples, a restauração dele, descolou. E com isso, fez mais uma vez, um desafio fake, para enganar você.